em João capítulo 19, versículo 30. Nós vamos ler João capítulo 19, versículo 30. Vou estar lendo na nova tradução em linguagem de hoje, e você acompanhe na sua versão. Certamente Deus falará em nossos corações. Antes de ler, eu quero propor um tema para essa mensagem. O tema é justamente a partir da cruz. Um tema muito propício para o momento que nós vivemos agora há pouco. Então, para começar essa mensagem, eu quero que você guarde no seu coração esse tema. A partir da cruz. O texto de João, capítulo 19, versículo 30, diz assim: Tendo Jesus provado, ele disse: Está tudo consumado. Aí, Jesus inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Olha, em muitas das mensagens que prego, eu gosto de iniciar revelando qual a nossa real intenção, pastor Diego, Tiago. Aonde nós queremos chegar? E hoje eu quero levar a nós, eu e você, a pensarmos sobre a experiência vivida, ou o impacto de quem realmente teve um encontro com Jesus. E para isso, eu quero falar com você a partir de um ponto crucial, se não o ponto mais importante do Evangelho, ou podemos dizer, a máxima do Evangelho. Olha, houve um momento na história da humanidade que marcou de forma irrevogável a história do homem. Um marco que mudou muitas coisas. E ainda assim, muitas coisas começaram a ter sentido a partir da cruz de Cristo. Olha, antes da cruz, havia muitas promessas, e você sabe muito bem disso. Antes da cruz, havia muitos textos que falavam sobre profecias do Messias. E olha só, quantas pessoas creram, quantas pessoas foram salvas com fé nesses anúncios. Antes da cruz, o relacionamento com o homem, o relacionamento do homem com Deus, era um relacionamento que era baseado em símbolos, sombras e até mesmo figuras proféticas que você conhece tão bem como nós conhecemos. Antes da cruz, a presença de Deus era marcado por conta dessas figuras, como o cordeiro do sacrifício, o altar do sacrifício, a serpente de bronze, o tabernáculo do templo e tantos outros símbolos que apontavam para a presença de Deus, ou que dizia que Deus habitava no meio do povo. Mas olha que interessante, a partir da cruz, tudo isso muda. As promessas que falava do Messias se cumpriram. O véu se rasgou, o caminho agora está aberto e tudo que estava escrito se cumpriu. Da promessa do seu nascimento, até a sua morte, da sua morte até a ressurreição. Agora, não são mais simplesmente promessas, pastor Diego. Não são simplesmente profecias. Jesus se fez real. Olha, e com isso, muda o relacionamento de Deus com o homem. Deus agora não está somente em templos
Deus não está em montes, agora Deus habita no coração do homem. Olha, em Gálatas capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E as coisas que eu fazia pela carne, agora eu faço pelo Espírito. É nesse ponto que nós entendemos, que fica bem claro, que o que nós estamos tratando aqui, Tiago, é muito mais do que um simples eventos históricos. É muito mais do que um acontecimento. Nós estamos falando de uma experiência pessoal e espiritual com Deus. Nós estamos falando de uma experiência que muda a mente de quem crê. Nós estamos falando de uma experiência que transforma o coração de quem contempla e de que desperta o espírito daquele que experimenta Jesus Cristo como Salvador. Olha, tem um estudo, pastor Diego, esse estudo é conhecido como aspecto fenomenológico, e o irmão deve saber da onde veio esse estudo, deve imaginar, ou fenomenologia da cruz. E esse estudo visa a entender qual a experiência que o homem obteve por se encontrar com Jesus Cristo. Isso na vida dos discípulos, na vida dos seguidores e na vida de gerações e gerações que vieram a partir da cruz. Ou seja, qual o impacto de Jesus na sua vida? O que mudou no seu ser, no seu interior, na sua mente, nos seus desejos, nos seus objetivos, a partir da cruz de Cristo? Olha, qual foi o impacto? Qual foi a experiência que os discípulos viveram? Qual foi a experiência que os seguidores viveram com Jesus? Qual tem sido a experiência das gerações e gerações que viveram a partir da cruz, que se encontram com Jesus? Os discípulos foram pessoas que viram, tiveram relacionamentos direto com Deus. E qual foi o efeito ou o impacto na vida desses homens? A experiência, Tiago, que esses homens viveram foi uma experiência pessoal e espiritual com Jesus, que marcou definitivamente a vida daqueles homens. Perceba que aqueles homens largaram tudo para seguir Jesus. Uma experiência pessoal que mudou a vida daqueles homens. Olha, mas também houve a multidão que seguia Jesus. Havia os discípulos, mas havia também a multidão. E eu quero te chamar a atenção que cada um daqueles que estavam com Jesus, cada um seguia Jesus por um motivo. Muitos queriam estar perto do mestre. Outros tinham seus próprios interesses. Uns buscavam por alimentos, outros buscavam por benefícios. O fato é que cada um estava com o seu objetivo. Olha, e a experiência que esses viveram, muitos ficaram espantados, outros até negaram a Jesus. Mas quantos tiveram fé? E depois disso, pastor, vieram as gerações. Gerações e gerações. Gerações que ouviram daqueles que ouviram. Gerações que ouviram de testemunhas de testemunhas. E através dessas testemunhas, muitos tiveram um encontro com Jesus. Você está entendendo isso? Muitos foram salvos, muitos encontraram redenção, muitos foram transformados através de testemunhos, de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E eu quero falar contigo nessa noite, e espero que você guarde isso no teu coração. Não durma sem pensar nisso nessa noite. E mais, acorde amanhã com isso no seu coração. Você e eu
fomos alcançados por esse mesmo impacto que os discípulos tiveram com a sua experiência pessoal com Jesus. Eu e você fomos alcançados por essa mesma experiência que os discípulos tiveram, impactados. Nós fomos e somos impactados pelo Cristo ressurreto. Você entende isso? Olha, o que marcou a vida de quem viu, aquele que mudou a visão de quem presenciou, ainda hoje transforma a vida de quem ouve. Esse é o impacto da cruz de Cristo. Sabe, sobre essa perspectiva, pastor Diego, há alguns princípios inegociáveis na vida daquele que se encontrou com Jesus. Há alguns princípios que são inegociáveis em nossas vidas a partir da cruz. Olha, os nossos valores, eles foram redefinidos. Olha, as nossas perdas foram ressignificadas e o nosso caminho foi redirecionado. E sobre isso, ou sobre esse contexto, surgem algumas perguntas para nós. A partir da cruz, qual foi o impacto de Jesus na sua vida? A partir da cruz, o que você tem experimentado? Que tipo de experiência você tem vivido? O que nós estamos vivendo? O que temos visto? O que estamos esperando? O que estamos recebendo? E o que estamos buscando? Eu quero falar com você sobre 3 certezas para guardarmos em nosso coração dentro desse contexto. Olha, primeira certeza, a partir da cruz, os discípulos compreenderam quem realmente Jesus é. Vou repetir para ficar guardado em nossos corações. A partir da cruz, os discípulos compreenderam quem realmente Jesus era. Olha só que legal. A Bíblia nos conta a história de Jesus. E você, com certeza, conhece muito bem as histórias de Jesus. Havia profecias sobre Jesus. Quero até, pastor Diego, abrir um parente nesse ponto, porque foram muitas pessoas que conheceram de ouvir falar, muitas pessoas que foram salvas pela fé nessas profecias. O fato é que a Bíblia também fala sobre o nascimento de Jesus. A Bíblia fala sobre a sua infância. A Bíblia conta um trecho do seu ministério, 3 anos do seu ministério. Agora, olha que interessante. O fato é que do seu nascimento até o Calvário, muitas pessoas ouviram o que Jesus estava ensinando. Muitas pessoas presenciaram milagres. Muitas pessoas aprenderam através das parábolas que Jesus ensinava. Muitas pessoas viram o poder sobre tudo e sobre todos que Jesus tinha. Mas foi justamente a partir da cruz que os discípulos e os seguidores entenderam quem realmente Jesus era. Foi na cruz que os discípulos entenderam, pastor Diego, que Jesus não era simplesmente um mestre a ser seguido, mas o seu Salvador. João, capítulo 19, capítulo 1, versículo 29, João diz assim: olha, vejam, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pedro que havia negado a Jesus, ele foi restaurado pela graça a partir da cruz. João capítulo 21, Jesus se encontra com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Perguntou Jesus novamente. Sim, eu te amo.
Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Percebe a mudança na vida daquele que se encontra com Jesus? E João, ele compreendeu o amor incondicional ao ficar aos pés da cruz até o fim da crucificação. João capítulo 19, diz o texto que Maria, mãe de Jesus, e os discípulos que ele tanto amava, ficaram até o final da crucificação de Jesus. Tomé, aquele homem que não tinha fé, que duvidou, ele se encontra com Jesus após a cruz, e ele não crê que era Jesus, e Jesus disse: Tomé, vem até mim. Tomé toca as mãos de Jesus, e ele reconhece: esse é o meu Senhor, esse é o meu mestre, esse é o meu Salvador. Olha, deixa eu te falar uma coisa nessa noite: não tem como alguém que tenha se encontrado com Jesus permanecer da mesma forma que se encontra. É impossível alguém se encontrar com Jesus e não ter uma mudança de vida. É impossível uma pessoa se encontrar com Jesus e não ter a sua vida transformada. Olha, foi na cruz que as declarações poderosas de Jesus ganharam vida. Você lembra de João, capítulo 6, versículo 35? Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim, esse jamais terá fome, e aquele que crer jamais sentirá sede. Mas olha só, foi a partir da cruz, ou na cruz, que Jesus se tornou o alimento necessário. Foi na cruz que Jesus se tornou o alimento suficiente. Foi na cruz que Jesus se deu como alimento para sustentar ou alimentar todo aquele que tem fome e sede de Deus. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que vier a mim de maneira alguma andará na escuridão. Mas foi ali na cruz que Jesus dissipou de uma vez por todas com a escuridão do pecado. Foi ali na cruz que Jesus acabou com a condenação do pecado sobre a vida do homem. Foi ali na cruz que Jesus resgata o homem das trevas, da lama do pecado, para que pudesse viver na maravilhosa luz que, olha só, era o próprio Jesus. Jesus continua. Em João capítulo 9, versículo 10, Jesus diz assim: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, esse encontrará salvação, entrará e terá pastagens. Mas foi na cruz que Jesus abre a porta dos céus. Foi na cruz que Jesus amplia os braços da graça, se tornando o único caminho, o único acesso para aquele que quer entrar nos céus. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. Mas olha que legal, olha a experiência com Jesus, o que faz. Na cruz, quando os discípulos viram Jesus sendo crucificado, a manifestação do amor de Deus sendo morto, ali eles entenderam o porquê Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus continua. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Ali na cruz, Jesus abre a porta da eternidade. Ali Jesus escancara a porta dos céus. Quando os discípulos viram o túmulo vazio, os discípulos entenderam que a morte não tinha mais a palavra final. Ali os discípulos entenderam que aquilo que parecia ser o fim, aquilo que parecia ser o final, era justamente o início de uma nova vida, de uma nova história em Cristo Jesus. Olha, João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir da cruz, Jesus não mais apontava para o caminho. Por quê? Porque Jesus é o próprio
A partir da cruz, Jesus não mais ensinava a verdade, pastor, porque Jesus é a própria verdade. A partir da cruz, Jesus não mais aponta para a vida. Sabe por quê? Porque Jesus é a própria vida. Em João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aqueles que estiver em mim e eu estiver neles, esses de fato frutificarão. A partir da cruz, os discípulos entenderam que Jesus é a única fonte de frutos espirituais. Jesus é a única fonte de frutos permanentes. Jesus é a única fonte de frutos eternos. Olha, sabe o que o apóstolo Paulo diz sobre frutos eternos? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: desde agora o meu galardão, a minha coroa, o meu prêmio já está reservado, o justo juiz me dará, não só a mim, mas a todos aqueles que aguardam, esperam ansiosamente a sua volta. Percebe o que nós temos por se encontrar com Jesus? Percebe o que nós temos por ter uma experiência pessoal e espiritual com Jesus? Olha, a partir da cruz, os discípulos entenderam quem Jesus realmente é. A partir da cruz, os discípulos deixaram de seguir um mestre para ter uma experiência com o próprio Salvador. Olha, ainda hoje, meus irmãos, o impacto da ressurreição de Cristo tem tocado em gerações. Esse impacto tem convidado espectadores para serem íntimos de Deus. Tem chamado alunos para serem servos, e tem chamado servos para serem amigos pessoais de Jesus. Segunda certeza: a partir da cruz, a experiência transforma seguidores em testemunhas. A partir da cruz, a experiência transforma seguidores em testemunhas. Olha, a cruz não foi simplesmente assistida. A cruz não foi simplesmente vista. A cruz foi sentida. A cruz não é apenas um símbolo a ser lembrado, mas uma experiência vivida por todos aqueles que creem. E é nesse ponto, justamente nesse ponto, que nós aprendemos que a fé não pode ser ensinada. Que é isso, pastor? É justamente isso. A fé não pode ser ensinada. A fé, ela é experimentada por todos os que creem. Olha só, os discípulos não apenas assistiram uma crucificação, não assistiram a morte de Jesus. Não foi isso. Os discípulos simplesmente foram impactados com a revelação do amor sacrificial. É o amor que João revela em 1 João capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: olhem, contemplem, fiquem maravilhados com o tamanho do amor que Deus nos concedeu, nos chamando de filhos e nos tornando filhos amados. É o mesmo amor que o salmista, em Salmos 103, versículo 13, declara. Ele diz: assim como o pai ama os seus filhos, assim também o Senhor ama todos aqueles que o temem e o amam. E o profeta Jeremias, na sua carta de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e versículo 23, ele diz assim: olha, o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. E olha que legal, o profeta diz que ele se renova a cada manhã. Sabe o que isso significa? Que Deus te ama hoje, mas amanhã, pastor, Deus continuará te amando.
E mês que vem, Deus continuará te amando. E ano que vem, Deus continuará te amando. Deus te amará por toda a eternidade. Esse é o amor que foi revelado na cruz. Você já foi impactado por esse amor? Olha só que legal, que amor é esse? Olha, o poder de alcance da cruz nos mostra que o impacto da redenção não está somente na mente, não pode ficar somente na mente. Então aonde está, pastor? Está no interior daqueles que experimentaram Jesus. Foi ali, meus irmãos, no som daquele martelo, foi ali no rasgar do véu, no grito que Jesus disse: está consumado. Foi ali justamente que o invisível se tornou palpável, se tornou real. Olha, o impacto causado, a experiência vivida na vida daqueles que estavam presentes, aponta para um pico, ou podemos dizer um extremo. Olha, tanto os discípulos quanto os seguidores de Jesus foram do abalo ao despertar. Os seguidores e os discípulos, eles foram do abalo ao despertar, e isso em fração de segundo. Olha, na cruz tudo que era estável desabou. O céu escureceu, a terra tremeu e os corações se confundiram. A morte de Jesus, do Mestre, foi um colapso da razão humana. Mas olha que privilégio para nós. Ao mesmo tempo que causou um colapso na razão humana, surge ou nasce uma nova consciência espiritual. O medo deu lugar à fé, a perda agora se tornou propósito, e aqueles mesmo que fugiram cheios de medo, agora voltaram com coragem. Pedro, que havia negado a Jesus, agora prega o Cristo ressuscitado. E João, que viu o amor sendo crucificado, agora ele escreve sobre o amor incondicional. Maria, que chorou aos pés da cruz pelo seu filho sendo morto, agora reencontra com Cristo ressuscitado. Essas são as experiências daqueles que se encontram com Jesus. Deixa eu te falar mais uma coisa. Ali na cruz foi revelado a fragilidade humana, mas ao mesmo tempo a cruz revela o poder divino de Deus. Qual foi o impacto da cruz na vida do homem? O invisível se torna real em nossas vidas. Depois da cruz, os discípulos deixaram de seguir o Mestre, deixaram de seguir uma doutrina, e agora estão seguindo um Cristo vivo. Olha só, não é mais somente lembranças de um tempo vivo, mas agora Cristo habita no coração do homem. Você está entendendo isso? Consegue compreender isso? O Espírito Santo é a continuidade do impacto da experiência da crucificação na vida do homem. Olha, o amor que estava fora, agora está dentro de nós. O que habitava em templos e montes, agora está dentro do seu coração, está dentro de você. E é justamente aí que o amor começa a ser uma missão, a missão de amar,
a missão de se compadecer, a missão de perdoar, a missão de compartilhar, a missão de promover, a missão de amar o próximo. O impacto da cruz existe, sim, existe. Ela nos quebra, ela nos abala, mas ela também nos refaz. Olha, depois do encontro com Jesus, não dá para voltar atrás. Depois do encontro com Jesus, não tem como voltar, regredir. Depois do encontro com Jesus, não dá para ficar no mesmo ponto. Por quê, pastor? Porque o velho homem morreu. O velho homem morreu, mas nasce um novo ser, um ser espiritual. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: lá não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: agora, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Mateus capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: agora brilha em vós a vossa luz, para que os homens possam ver as suas boas obras e assim glorifiquem o Pai Celestial. Não dá para continuar da mesma forma. A partir da cruz, os seguidores se tornaram testemunhas. Por quê, pastor? Porque experimentaram o Cristo que transforma o ser. A cruz não apenas mudou a história da humanidade. A cruz não mudou somente a história dos homens. Não foi um evento. A cruz mudou e muda todos aqueles que se encontram com Jesus Cristo. Terceira certeza, para terminarmos. A partir da cruz, as gerações vivem pela graça. E olha que legal, a eternidade se tornou real. As gerações vivem pela graça e a eternidade se tornou real. Olha que benefício você teve. Olha que benefício nós tivemos. Isso por se encontrar com Jesus. A partir da cruz, para terminar, começa com os discípulos que compreenderam quem Jesus era. A partir da cruz, Tiago, os discípulos foram transformados, os seguidores foram transformados em testemunhos. O impacto ou a experiência da cruz não ficou no passado, ela transcende o tempo. Hoje, nós somos alcançados pelo impacto da cruz. O que aconteceu no Calvário, que ecoa em geração, em cada alma que aceita Jesus, em cada pessoa que se encontra com Jesus. Esse mesmo impacto está sobre as nossas vidas. Olha, desde aquele dia, aquele momento, nós vivemos a partir da cruz. Isso nós não podemos negar, a não ser que você tenha mais de 2000 anos, e aí você viveu antes da cruz. Mas todos nós aqui vivemos a partir da cruz. E olha, nós somos sustentados pela graça que nunca acaba. Não por méritos, mas pela graça. O que antes era promessa se tornou real. O infinito se encontra com o finito, e aquele que estava caído, separado na escuridão, é levantado, limpo, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Olha só o que a cruz faz, olha o que Jesus faz, olha o que o sangue de Jesus faz pelo homem. Na Declaração Doutrinária Batista, no artigo 4, que eu sei que o irmão conhece,
mas pode ser que você tenha esquecido. No artigo 4 ela diz assim: o pecado é a transgressão voluntária do homem contra Deus. Todo quanto é ato contrário aos princípios de Deus, isto é pecado. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E o apóstolo Paulo vai definir muito bem isso em sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo está falando sobre o estado do homem, a queda do homem. Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pastor, então acabou? É assim, acabou tudo? Não. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz, versículo 20, ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que isso significa, pastor? O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, 1, ele diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. 1 João capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda condenação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele vai falar sobre o jugo de Deus. E ele diz assim: olha, Deus julgou o homem. E ele diz que a morte, que o pecado traz a morte, mas o dom gratuito de Jesus Cristo é a vida eterna. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele fecha com uma palavra poderosa. Ele diz assim, ele vai falar sobre a obra redentora de Deus para com os homens. Ele diz que Deus prova o seu grande amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz, sendo todos nós ainda pecadores. Ah, Senhor, sabe, é nesse ponto que a eternidade se tornou real para a sua vida. É justamente aí na obra redentora de Deus para conosco que a eternidade se tornou real. É justamente aí que nós fomos alcançados pela graça. É justamente aí que nós recebemos os benefícios mesmo sem méritos. Porque nenhum de nós temos méritos. Nós não merecemos. Mas foi aí que a obra de Deus abriu a eternidade para nós. E olha, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz, e nós já falamos, desde agora o meu galardão já está reservado. O justo juiz me dará, não só a mim, mas a todos aqueles que aguardam, anseiam, desejam a sua volta. É justamente aí. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Jesus diz assim, olha, está nas minhas mãos. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. E o apóstolo Paulo fecha, falando de eternidade, em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ele diz, a minha casa, a minha morada, a minha cidade é celestial, de onde eu aguardo salvação por meio de Cristo Jesus. Olha, antes da cruz, meus irmãos, a morte tinha a palavra final. E agora, pastor, é simplesmente uma vírgula. Aquela vírgulazinha que nós colocamos para separar, é simplesmente uma vírgula entre o nosso tempo aqui na terra e a eternidade com Deus. Ali na cruz, o tempo perdeu o domínio total sobre a vida do homem. Por quê, pastor? Porque a eternidade se tornou real para nós. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta.
e aquele que entrar encontrará salvação, entrará e terá pastagem, será alimentado, será nutrido, será sustentado. Aquele que entrar pela porta não sentirá necessidade, não sentirá fome, nem sede, porque Jesus é a própria vida, Jesus é o próprio alimento, Jesus é a própria água que nos sustenta. Olha, antes da cruz, nós tínhamos, ou nós vivíamos, simplesmente com experiências contadas de um para outros. Hoje nós vivemos em intimidade com Deus. Hoje nós não estamos mais longe. Hoje Deus está perto. Tem uma música que nós cantamos que é bem legal, diz assim: és Deus de perto e não de longe. O impacto da cruz de Cristo está sobre a nossa vida. Aquele que experimentou a morte venceu a morte. Ele vive, e se Ele vive, a Bíblia nos garante que nós também viveremos. Uma garantia que Deus nos dá. Somos a geração que vive da lembrança da cruz, mas sobre a graça de Jesus Cristo. Não experimentamos pessoalmente, nem vimos, mas nós sentimos o seu poder, a sua graça em nossas vidas. Somos a geração que vive de lembranças, na expectativa da glória de Deus. Somos a geração que vive do está consumado até o eis que venho sem demora. Tudo começou na cruz. Ali o amor venceu, a graça nos alcançou e a eternidade abriu a porta para nós. Olha, os discípulos foram transformados e nós, a geração da promessa, vivemos pela graça que não se esgota. E deixa eu te falar uma coisa para terminar. Ali na cruz foi revelado o estado do homem, como diz o apóstolo Paulo, caído, longe, afastado. Mas a ressurreição de Cristo revelou o poder de Deus sobre o estado do homem. Olha, sobre isso nada mudou. Ainda hoje, com toda a nossa modernidade, com toda a ciência, com todo o progresso, com toda a autonomia, com tudo isso que nós temos, a cruz nos lembra o real estado do homem. A cruz nos lembra o verdadeiro problema do homem. Não é político, não é social, não é econômico, não é técnico. Então o que é, pastor? O real problema do homem é moral e espiritual. A cruz ainda nos chama e ela nos pergunta: o que você tem feito com aquilo que Deus fez por você? Olha, não sei como você se encontra hoje,
Mas eu quero que você, ao deitar no seu travesseiro, pense nessa trajetória da história do homem a partir da cruz. E pergunte a você mesmo: o que mudou em minha vida quando me encontrei com Jesus? Não deixe de perguntar a Deus: Senhor, qual foi o impacto da sua presença em minha vida? Pode ser que você precise voltar à cruz. E se tem alguém aqui ainda, que tem alguém hoje aqui que ainda não se encontrou com Jesus, não saia daqui sem procurar o pastor da igreja e declare a sua salvação. E se você não fizer isso hoje aqui, não deixe de, ao deitar na sua cama, se encontrar com Jesus. Por quê, pastor? Porque é na cruz que tudo começa. É na cruz que tudo iniciou. E a eternidade te espera. A eternidade nos espera. Feche seus olhos. Nós vamos estar orando.